A solenidade da Câmara Municipal de Poços de Caldas em homenagem à Rádio Cultura de Poços de Caldas, pelos seus 80 anos de fundação. Agradecemos a todos os presentes, diretoria, colaboradores, familiares, autoridades, empresários e imprensa que nos prestigiam nessa noite festiva. Agradecemos a presença de Sebastião Navarro Vieira Filho, ex-prefeito municipal, Fernando de Paiva Poço, secretário municipal de governo, José Muniz Alves, secretário municipal de serviços públicos, Luiz Carlos Lima, secretário municipal de defesa social, Rita de Cássia Raimundo, coordenadora do PROCON, Jorge Elias Jabor, presidente da Fundação Jardim Botânico, Álvaro Assunção Canhani, ex-vereador, Hércules Berlini Tassinari, ex-vereador, Celso Donato, representando o deputado estadual Carlos Mosconi, Benedito Coutinho de Almeida, presidente da CIA, Gilberto Mezi, representando a Associação Sul-Mineira de Imprensa, e Padre Ronaldo Melo, pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Passaremos neste momento a composição da mesa e convidamos as autoridades presentes para tomar assento à mesa principal. Paulo Tadeu Silva da Arcádia, presidente dessa casa. Heloísio do Carmo Lourenço, prefeito municipal. Nizar El Khatib, vice-prefeito municipal. Geraldo Tadeu Pedreira dos Santos, deputado federal. Francisco de Assis Araújo, diretor-presidente da Rádio Cultura. Podem se assentar, por favor. Anunciamos agora a palavra do presidente da Câmara, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, para que proceda a abertura oficial dessa solenidade. Muito boa noite a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Quero fazer aqui uma saudação muito especial aos meus companheiros aqui da mesa, meu amigo e companheiro Heloísio, prefeito municipal de Poços de Caldas, ao meu companheiro Nizar, vice-prefeito de Poços, ao deputado federal que representa nossa cidade e nossa região no Congresso Nacional, Geraldo Tadeu. Uma saudação muito especial ao Chico de Assis, que tem uma história de vida que, de certa forma, se confunde com boa parte da história do rádio no Brasil. Meus colegas vereadores, pastor Valdir Sementili, vereador Antônio Carlos Pereira,
vereador Joneiras, vereador Joaquim Alves e vereador Rogério Andrade, demais autoridades presentes, saudando a todas essas autoridades e pessoas da nossa cidade, em nome do ex-prefeito e ex-deputado Sebastião Navarro Vieira, a quem essa casa rende suas homenagens. Declaramos aberta esta solenidade que homenageia uma das instituições mais importantes desse país, que é a Rádio Cultura de Poços de Caldas. Ouviremos agora a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Poços de Caldas.
senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, se pronunciará sobre as razões que motivaram esta solenidade. Senhores componentes da mesa, vereadores, homenageados, convidados, senhoras e senhores, e uma referência especial aqui a um grupo de profissionais presentes que ajudaram a fazer a história da Rádio Cultura. A Rádio Cultura completa 80 anos no ar, prestando relevantes serviços à comunidade de Poços de Caldas, região e ao país. Trata-se de um órgão de comunicação e imprensa, cuja história está intimamente ligada à história da nossa cidade e sem nenhuma pretensão à história do país. Repito, ao longo desse período informou, fez entretenimento para uma significativa parcela do povo poço-caldense, narrando eventos importantíssimos, relevantes, sociais e políticos. A proposta de homenagem partiu de um requerimento do vereador Antônio Carlos Pereira, profissional da comunicação, e foi aprovado por unanimidade pelos componentes desta casa, tendo em vista a relevância da rádio e a importância do gesto do vereador. E é assim que nós realizamos esta solenidade com muita alegria, com muita honra, com muita satisfação, justificando aqui a ausência da vereadora Regina Sioff, em viagem de trabalho, do vereador Tiago Cavelanha, que nesse momento dá aula na faculdade, do Marcos Sansão, que tem uma reunião nesse momento, o Rogério Carrillo também em reunião, Paulo Eustáquio, que também deixou a sua justificativa, tendo em vista razões de saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse momento muito especial para nós aqui da Câmara Municipal e para nós de Poços de Caldas. Ouviremos agora o pronunciamento do vereador Antônio Carlos Pereira, que falará em nome dos demais vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, senhor prefeito, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, vice-prefeito Nizar Alcatibe, deputado federal Geraldo Tadeu, senhor Francisco de Assis, Chico de Assis, diretor da Rádio Cultura, colegas vereadores, meus amigos da imprensa, senhoras e senhores, é um momento de grande emoção, de inigualável alegria estar aqui hoje, nessa noite que certamente entrará para a história da nossa cidade, onde a Câmara presta homenagem à sua querida Rádio Cultura, porta-voz da sua gente, a Rádio do Povo, 80 anos, bem vividos, 80 anos de relevantes serviços prestados, de transmissão de grandes momentos da história de Poços de Caldas, de Minas, do Brasil, do mundo. Eu queria dizer da nossa alegria estar aqui hoje, em nome dos colegas vereadores, nessa noite de gala, homenagem que foi aprovada por unanimidade, e acredito até que a Rádio Cultura merece muito mais por tudo aquilo que já fez em prol da nossa Poços de Caldas. Vejo aqui colegas profissionais de alta relevância que estão nessa noite aqui, mas eu queria também falar um pouquinho só daquelas pessoas, Chico, que já partiram para o andar de cima, mas deixaram a sua contribuição, a sua parcela importante na história de 80 anos da Rádio Cultura, desde o seu fundador, Dr. Pedro Afonso Junqueira, Dr. João Monteiro, que recentemente falecido, foi profissional
da Rádio Cultura, foi gerente da Rádio Cultura, inclusive quando lá chegamos em 1979. Recordar Eduardo Fernando Del Duque de Paiva, que foi vereador também, um grande comunicador, um ilustre Poços Caldense, que nos deixou em 1981. Eduardo Paiva, que até hoje os ouvintes da Rádio Cultura e as pessoas relembram com imensa saudade. Lembrar também de Oswaldo Correia, narrador esportivo, apresentador de programas musicais, Sua Carta Vale Música, do saudoso e querido Afonso Celso, aquela voz potente, né, que trabalhou na Rádio Cultura, né, quando veio de Caconde, e que quando faleceu Eduardo Paiva, assumiu na época o plantão de polícia, e nós ficamos com o Clube do Disco naquela oportunidade. Do comentarista Marcelo Luiz Benedetti, que entendia muito de futebol, comentarista que a gente chamava, o comentarista que Poços e Minas consagraram. Klinger Marx, que lá em Palmeiral a gente ouvia aos sábados, com a parada de sucessos, procurando dar oportunidade na época para jovens cantores e grupos musicais. Ricardo Guerra deve ter cantado num desses programas aqui de auditório, quando era bom, né, o auditório da Rádio Cultura. Wagner Durante, que eu convivi pouco, mas pude perceber a figura do gentleman que era Wagner Durante. Mário Aciari, que saudade! A gente brincava, chamava de Mário Macaco, e ele ficava uma fera, discotecário, né, sabia tudo do seu trabalho, da sua profissão. Manuel Alfaia, que era um plantonista em nível de rádio de capital, grande profissional também, começou cedo no rádio. Calixto Jorge, dos Sambas e Curiosidades, que marcou época na Rádio Cultura, né, era uma pessoa também de fino trato. Luiz Roberto, cantor, que deve ter cantado também, né, Ricardo, nos auditórios da Rádio Cultura, depois virou um grande radialista. Márcio Santa Maria, que tinha um amor pela Rádio Cultura imenso, era também programador dos melhores, colaborava muito conosco que exercemos esse dom da comunicação. Estava comentando agora há pouco aqui com o Toninho Couto, saudade de Mauro Gil, uma figura humilde, que trabalhou ali nos bastidores da Rádio Cultura, né, até no fim da sua vida. O poeta Isidoro Júnior, J. Isidoro Júnior, que realmente marcou na história desses 80 anos da Rádio Cultura. Vou falar de um nome, estou olhando aqui, grande mestre da comunicação, Flávio Araújo, Fernando Solera, Roberto Silva, o repórter Olho Vivo, que trabalhou na Rádio Cultura nos idos tempos, depois retornou aqui a Poços de Caldas pelas mãos do Chico. Roberto Silva, um monstro sagrado como repórter esportivo, um nome inesquecível no rádio e que a Rádio Cultura teve o prazer e a honra de contar com a sua competência. Minuano, sertanejo, minuano, que há pouco tempo também nos deixou. No setor sertanejo, com o padre Juvenar, Zé Tomé, que Toninho Couto me disse que usava também o codinome Sancler de Oliveira. O locutor da voz bonita, José Carlos Garuti Salles, que até pouco tempo atrás estava em Belo Horizonte trabalhando na Assembleia Legislativa com o Dr. Mosconi, nos deixou também há pouco tempo. Uma figura também muito simpática. Vânia Durante também trabalhou, juntamente com Diva Durante. Aliás, a família Durante marcou época na Rádio Cultura. Gilberto Alfaia, que colaborava ali nas transmissões esportivas. Sandi, quando cheguei aqui em Poços de Caldas, 1968, apresentava programa junto com o Minuano, a dupla era Sandi e Minuano. Osmar Risse também trabalhou nos bastidores, assim como o senhor Manuel, aqui na Rádio Cultura da Rua Assis, né? Quem saía aqui para a Rua Junqueiras, saía na Rádio Cultura aqui na Rua Assis, onde depois funcionou uma boutique, né? Boutique Casarão. O senhor Manuel e a dona Amorosa, um casal, ele trabalhava também como porteiro. Nardo Pinto, Moacir Couto, Sebastião Pereira. Eu estava conversando até aqui
com o pastor Valdir, ele me lembrava, Antônio Carlos, eu também trabalhei na Rádio Cultura com o programa Jornada da Fé. E é com essa fé, com essa alegria, com essa satisfação, com essa emoção, que nós estamos hoje aqui homenageando a Rádio Cultura pela sua história, pela sua importância, conforme disse o presidente Paulo Tadeu, para o rádio de Poços, de Minas, do Brasil, Rádio Cultura que levou para outros rincões a importância da então estância turística Poços de Caldas, né, nos tempos do cassino, do jogo, a Caldense, né, que teve sempre a cobertura da Rádio Cultura, e eu comecei no rádio em 1979, acompanhando Lolo e Toninho Couto numa viagem a Caxias do Sul, quando a Caldense então estreava naquela oportunidade no Campeonato Brasileiro. Enfim, fez parte da cadeia verde e amarela, né, aqueles tempos, né, Flávio Araújo e Fernando Solera vão se lembrar de grandes nomes também, que passaram por aqui, e a Rádio Cultura, de grandes coberturas, de campanhas memoráveis em prol da população de Poços de Caldas. 80 anos de uma rádio jovem até hoje, com profissionais de alto gabarito e que continua cumprindo a sua missão, fazendo aquilo que o povo quer, e por isso é a Rádio do Povo, é a rádio porta-voz da sua gente. Prazer imenso, uma alegria que eu vou levar para sempre, nessa noite aqui, diante de tantas pessoas ilustres e importantes, estar homenageando a nossa Rádio Cultura. Muito obrigado, uma boa noite. A homenagem dessa noite será representada por uma placa comemorativa, que contém os seguintes dizeres: homenagem da Câmara Municipal de Poços de Caldas à Rádio Cultura de Poços de Caldas, em comemoração aos seus 80 anos de existência. Poços de Caldas, 11 de outubro de 2013. Essa placa será entregue agora pelo presidente da Câmara, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, ao senhor Francisco de Assis Araújo, diretor-presidente da Rádio Cultura. Da mesma forma, será entregue um diploma pelo vereador Antônio Carlos Pereira. Estou recebendo aqui também um diploma em homenagem à Rádio Cultura e aí profissional, Francisco de Assis Araújo, pelos 80 anos da Rádio Cultura. Digo a vocês que fico muito feliz. Não pode fazer isso não, porque eu sou safenado. Anunciamos agora as palavras do senhor Francisco de Assis Araújo, mais conhecido como Chico de Assis, e o convidamos a ocupar a tribuna para o seu pronunciamento. Mas o hino de Poços de Caldas, só quem tem voz de povo. Meus amigos, permita que eu chame todos de meus amigos, pela consideração que nós temos um para com os outros. Quero agradecer, esse é um momento propício para agradecer. Esse é um instante de rara felicidade, onde um cidadão
dedicado ao rádio, dedicado à comunicação, dedicado, acima de tudo, através das ondas do rádio, poder servir seu povo e sua gente. Eu estou emocionado e nem poderia ser diferente. Eu jamais imaginei, no ano de 1964, quando pisei esta terra abençoada, pela primeira vez, que eu poderia ser tão querido aqui. Em 64 eu vim para cá para transmitir uns jogos pela própria Rádio Cultura, e foi uma passagem muito interessante, porque o diretor da Bandeirantes me chamou, seu Murilo Leite na época, e disse: ô Chico, você vai lá para Poços de Caldas transmitir para a nossa rádio lá alguns jogos que nós vamos ter lá de vôlei. E naquele tempo o vôlei era um negócio assim que ninguém ligava. E eu disse: seu Murilo, eu não posso ir. Por quê? Eu tinha 19 anos de idade. Porque eu não entendo nada de vôlei. Rapaz, você não diga isso nunca. Você, como um radialista, tem que dizer que sabe tudo. O que vier para a sua frente, você vai transmitir, sim. E o Murilo me colocou em xeque. E eu estava há poucos meses na Bandeirantes. Comprei um livrinho de regras, vim lendo até Campinas, pelo ônibus. Cheguei aqui e fui direto para o ginásio transmitir o jogo. E minha vida sempre foi feita assim, de improviso, de boas vitórias e de coisas difíceis. Eu não me lembro nunca de eu ter feito algo e que eu não tivesse a dificuldade de um parto para tê-lo. Minha vida sempre foi muito dedicada ao rádio. Eu penso no rádio na hora que eu estou tomando banho, na hora que eu estou jantando, até preocupo muito a minha família com isso, porque tiro até a tranquilidade da minha mulher, a Hilda, que foi uma companheira notável durante todos esses anos. Eu estou no rádio graças às mãos do Flávio Araújo, que aí está, que me colocou do rádio de Presidente Prudente em 1960. Eu estou no rádio graças às mãos do Flávio Araújo, que me trouxe para Bandeirantes em 63. Eu era um menino, um índiozinho, que desculpe a minha emoção. Meu coração talvez já não seja tão forte. Eu sou safenado, tenho 13 safenas. Então, por isso, talvez não tenha eu a facilidade de expressão que tem o meu irmão, que pode falar, por exemplo, em momentos felizes e infelizes. O Flávio Araújo tem uma capacidade extraordinária para isso. Eu não tenho. Eu sou muito emotivo, choro por muito pouco. Emocionado, então, quero dizer a vocês que agradeço a Deus por conviver com todos vocês desta terra. Eu sempre desafio as pessoas e sempre digo o seguinte: pode haver aqui em Poços de Caldas alguém que goste como eu desta cidade. Obrigado. Mas mais que eu não tenho. Vocês podem ter certeza disso. Eu nasci em Presidente Prudente, mas sou um mineiro de lá. Então eu quero dizer aos meus companheiros de trabalho que eu agradeço muito a todos. Quero dizer aos meus parceiros do dia a dia, que eu tenho a alegria de ver alguns aqui, que eu sei que poucas vezes vieram a esta Câmara e estão hoje presentes neste local para homenagear a Rádio Cultura. Com toda certeza, eu vou passar e a Rádio Cultura vai continuar.
prestar esse mesmo serviço, porque eu quero ver minha filha e meu filho tocando a emissora do mesmo modo, com a mesma alegria, com a mesma satisfação e com o máximo respeito ao nosso ouvinte que está me ouvindo agora através da Rádio Cultura. É a você, ouvinte amigo, que eu devo todo este sucesso, toda esta homenagem e todo este bem-querer. Obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado ao vereador Antônio Carlos Pereira, obrigado aos seus pares, obrigado ao senhor presidente, obrigado ao senhor prefeito, ao nosso amigo deputado Geraldo Tadeu, muito obrigado, ao vice-prefeito, enfim, agradeço a todos vocês. Peço perdão pela minha emoção. Gostaria de falar aqui sem estar sentindo este momento do modo que estou. Vejo aqui pessoas que eu quero muito bem, que eu amo do fundo do meu coração e sei que todas elas estão comigo na mesma alegria que eu sinto nesse instante. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Não sei se vocês já ouviram falar que locutor de rádio não pode ver microfone que quer falar. Eu voltei. Vocês pensam que fomos e voltamos, ó, nós aqui outra vez, né? Agora eu quero prestar uma homenagem. Senhor presidente, o senhor permite que eu quebre o protocolo nesse instante? Como eu sei que é muito justo. Muito obrigado. Justo. Quero prestar uma homenagem a um companheiro meu que durante 13 anos esteve ao meu lado e eu ao lado dele, viajando, contando as nossas particularidades. Nesta época em que eu trabalhei da Bandeirantes, de 64 até 80, eu convivi com este companheiro, nós andamos para cima e para baixo nesse Brasil inteiro, nós fazíamos futebol, quarta, quinta, sábado e domingo. E a Bandeirantes tinha poucas pessoas para trabalhar, e além disso nós éramos muito fominhas, não dávamos o lugar para ninguém trabalhar. Estou me referindo ao grande Fernando Solera, uma pessoa maravilhosa, com quem mais de 13 anos tive a oportunidade de conviver. Vou lhe prestar essa homenagem, Solera, porque você é merecedor, do fundo do meu coração. Fiz aqui uma placa que diz: Solera, durante 13 anos, no Canal 13, na Bandeirantes, nossa dupla foi um grande sucesso nas transmissões esportivas. E você foi um bom companheiro. Obrigado. Fernando Solera, se me permite. Aqui está a nossa homenagem imerecida, de um coração maravilhoso como o Chico. A profissão de radialista é qualquer coisa de maravilhoso. O cidadão se torna, ou a cidadã, profissional de rádio
como aconteceu com o Chico, como aconteceu com o Flávio Araújo, grande narrador esportivo Flávio Araújo está lá, e aconteceu comigo, na Ribeirão Preto, de onde eu já, na adolescência, ouvia falar e respeitava, porque eu ouvia falar com muito respeito também, a Rádio Cultura de Poços de Caldas. Muito bem, Chico de Assis quis o destino, saiu de Presidente Prudente, foi para São Paulo, fez rádio, inaugurou uma emissora de televisão que hoje comanda uma grande rede, que é a Rede Bandeirantes, deu-me o prazer de ser o meu parceiro, lá pertinho, atrás do gol, vendo todos os lances de perto e compondo na nossa transmissão, sempre com grandes palavras de esclarecimento. E o Chico, um dia, ao lado do Flávio, seu irmão, descobriu o rumo novo da sua existência, Poços de Caldas, uma rádio que pertencia à Rede Bandeirantes de Rádio e que passou a ser administrada pelos dois jovens de Presidente Prudente. Agradeço a essa cidade que deu 2 filhos para virem aqui, dar um impulso incrível com a sua qualidade profissional, para fazer um rádio que é música, um rádio que é jornal, um rádio que consegue cadeira de rodas para uma pessoa necessitada, um rádio que sorteia brindes para os seus ouvintes, um rádio que dá o microfone para a palavra de qualquer cidadão desta cidade e desta região. Um rádio família, um rádio amigo, um rádio informativo, um rádio estimulante, um rádio feliz, que faz a felicidade, a mim inclusive neste instante, e por ela agradeço. Chico, meu irmão, obrigado. Senhor prefeito, senhor presidente da Câmara Municipal, povo desta linda e querida e gloriosa Poços de Caldas, berço do próprio rádio brasileiro, muito obrigado. Chico é um monstro que deu de presidente. Ouviremos neste momento uma apresentação musical pelo artista Ricardo Guerra, com o hino oficial da Rádio Cultura, uma música de sua autoria em homenagem a Poços de Caldas chamada Cidade Modelo e As Rosas Não Falam, de Cartola. Em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos. Meu nobre querido amigo Chico de Assis, sempre um prazer estar em homenagem a você. Eu fiz um arranjo no hino da Rádio Cultura. Esse hino é meu, não? Não. Eu fiz uma homenagem no hino da Rádio Cultura, que o Chico de Assis me apresentou. Eu falei, ok, eu vou lá mexer com o Chico, não tem problema não. Então eu misturei no Chico um pouco de Ari Barroso com João Poço. Rádio Cultura, porta-voz de sua gente, na cidade do campo, em todo lugar. PRH sempre está sempre presente, de Poços de Caldas para todo o Brasil, unido um país de norte a sul. Rádio Cultura é um grito ao vivo, de
pelo céu azul de ali. Bebe a casinha está lá. Rádio Cultura, porta doce sua gente, na cidade, no campo, em todo lugar. A Cassino está sempre presente, de Poços de Caldas para todo o Brasil, unindo o país de norte a sul. Rádio Cultura é um grito varonil, difundindo belezas pelo céu azul de ali. Essa chama da Rádio Cultura durante 80 anos. Obrigado, Chico. Um abraço a todos que compõem essa casa. Eu compus uma música aqui a semana passada. Minto, semana retrasada, que teve aquele feriado prolongado, em homenagem ao Poços de Caldas. Nós recebemos aqui um pessoal, amigos que eu fiz amigos da minha avó, e eles estiveram aqui em Poços de Caldas. Infelizmente não tinha leite para eles, e eu convidei para ficar em casa. Eu moro aqui no Bela Vista, onde dá para enxergar toda a cidade, ao contrário do Cristo. Nós estávamos batendo um papo na sacada, e era lua nova, e no clarão da serra, eles me perguntaram, casal, o que é aquilo? Eu estava português lá de Europa, o que é a luz lá no norte, que lindo, o que é? Eu falei, não, lá é o Cristo, ele está flutuando, porque um dia ele veio à noite e conheceu a serra, e ele viu o Cristo flutuando, né? E aquilo me inspirou a fazer uma música de Poços de Caldas. Outro dia eu falei, sabe aquela luz do norte? É o nosso Cristo, nosso protetor. Aí eu compus essa música. Produzida pelo instinto
Campinas, as borboletas, flores, os primatas, a nossa gente seguindo em frente por essa luz de contornos cristalinas, águas tão puras que brotam em toda parte do chão, sulfurosas águas de perdão, produzida pelos sonhos. Na saideira aqui, no Morro da Silva, uma música que eu tenho certeza que marcou uma fase da vida do Chico, que ele mesmo, um dia, alguns anos atrás, essa música fala muito alto dentro do meu peito. Bate uma vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão e volta ao jardim, a certeza que vemos chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Deixe-me as rosas, que bobagem as rosas não vão. Simplesmente as rosas exalam o perfume que voluntia. Só para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Minhas filhas, só para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Através do Decreto Legislativo número 155, de 14 de março de 1983, de autoria do vereador Ronaldo Durante, foi concedido ao senhor Flávio Araújo o título de cidadania Poços Caldense. No entanto, o diploma não foi entregue em solenidade oficial dessa casa. Assim, faremos a entrega nessa oportunidade. O senhor Flávio Araújo também foi proprietário da Rádio Cultura e um dos grandes narradores esportivos do Brasil. Atualmente, faz uma participação semanal na programação da rádio. Convidamos o vereador Johnny Leandro Eiras para que proceda a entrega do título, de cidadão Poços Caldense ao senhor Flávio Araújo Flávio Araújo.
E o convidamos para fazer o seu pronunciamento na tribuna. Começar bebendo água. Água de poços. Boa noite, meus concidadãos. Dizem e provam que quando algo se demora tanto, adquire um valor muito mais alto. Os tempos se incumbem realmente de valorizá-los. Eu me lembro que num recinto que na época era muito mais modesto, nós, em companhia do Chico de Assis, recebemos os títulos de cidadãos honorários de Poços de Caldas. E na oportunidade eu encerrei o meu discurso dizendo exatamente que se Minas era um estado de ferro, Minas tinha um coração de ouro. Esse coração de ouro se agigantou, cresceu, tornou-se essa maravilha que aí está aos nossos olhos. Eu não vou repetir o meu discurso, vou reiterar os meus agradecimentos àqueles vereadores que naquela época, encabeçados pelo Ronaldo Durante e seus pares de diretoria, nos outorgaram esse título muito, mas muito honroso. E como o tempo valoriza as coisas, vamos dizer que os vereadores atuais concordam plenamente com o que nos foi concedido, assinam embaixo e dão fé. De modo que nós estamos profundamente orgulhosos, muito embora nos consideremos poços caldenses muito antes de adquirirmos esse direito. De fato, nós já o éramos. A homenagem é toda para a Rádio Cultura e, por extensão, para o Chico de Assis, que deu aqui, mais uma vez, a demonstração dessa emotividade que às vezes o ser humano não consegue guardar, que às vezes o artista é subjugado pelas mesmas, de uma maneira tão inequívoca que ele se torna maior, superior até do que aquele palhaço que foi representar e cumpriu a sua função no dia em que sua mãe baixava a sepultura. Chico sempre foi um emotivo. Nós fazíamos reuniões anuais na casa de nossos pais em Presidente Prudente. Isso desde que nós deixamos a cidade. Nós ainda éramos daquele tempo dos filhos que visitavam os pais no mínimo, pelo menos a cada 3 meses. E contatos telefônicos, pelo menos uma vez por semana, nós mantínhamos com eles. E numa dessas ocasiões, o Chico olhou para o irmão mais velho, 11 anos mais velho, e disse: hoje eu é que vou falar. Eu disse: perfeitamente, tem todo o direito. E sentei-me, olhei, o papai já chorando, mamãe também. O Chico chegou à frente e disse: papai, não conseguiu dizer mamãe. E eu tive que emendar e fazer o pronunciamento naquela oportunidade em seu nome. Ele não guarda as lágrimas. Eu consigo guardá-las. Elas ficam aqui dentro, muito embora estejam armazenadas
e só não saem, não sei, é algo, não sei se é valoroso ou não é, se esta emoção extravasada pode ser superior daquela que nós seguramos. O Antônio Carlos Pereira, há pouco, enumerou um por um aqueles companheiros que nós encontramos na Rádio Cultura de Poços de Caldas, quando aqui chegamos em 1973. São 40 anos, a Rádio Cultura está comemorando 80, metade dos anos os araújos estiveram presentes. Se não numa dupla societária, porque eu me retirei em tempo, com o comando do Chico de Assis ela continuou, e ele bem se expressou hoje, quando nós fazíamos o programa Conversa com o Povo, ao dizer que o Flávio Araújo nunca soube ser patrão, nem dele mesmo. O Flávio Araújo, quando chegava em Poços de Caldas, a turma na rádio esperava para pedir aumento de salário. E ele dava. O Chico de Assis, embora tenha um espírito humano muito profundo, sabe conduzir uma empresa como uma empresa deve ser conduzida. E eu joguei palavras ao vento, escrevi minhas coisas, mas nunca soube negociar absolutamente nada, nunca soube ser um patrão, um proprietário, um empresário. O rádio em Poços de Caldas, que está merecendo esta homenagem, nasceu junto com o rádio do Brasil. É preciso que se diga. O rádio no Brasil teve uma transmissão experimental no centenário da independência, em 1922, mas onde aparelhos foram comprados nos Estados Unidos para transmitir a palavra do presidente Epitácio Pessoa do alto do Corcovado, que ainda não tinha o Cristo. E 80 aparelhos transmitiram a voz do presidente da República. Criou-se no país algo que fazia com que o rádio precisasse nascer no país. O rádio começava a nascer no mundo. Essas coisas, quando elas começam a existir, há aquela união de espíritos, há aqueles pensamentos conjuntos que conduzem a humanidade à descoberta de uma coisa muito importante. Não é uma só pessoa que faz algo de extraordinariamente importante. Vejam essa disputa de quem inventou o avião, os irmãos Wright ou o nosso Santos Dumont, nascido em Palmira, hoje Santos Dumont, aqui em Minas Gerais. É claro que os espíritos já pensavam conjuntamente em algo que estava no ar e que conduzia para uma descoberta comum da humanidade. Assim, o rádio dizem que foi inventado por Marconi, mas Guglielmo Marconi não conseguiria inventar o rádio sem Hertz, sem Maxwell, sem Tesla, sem o brasileiro Laudel de Moura, que não conseguiu, pela burocracia existente em nosso país, registrar os seus inventos, mas que concluiu antes desses estrangeiros a condução dos princípios que faziam o rádio e transmitiu da Vila Mariana em São Paulo, lá para os baixios onde está hoje o Parque do Ibirapuera, a voz do rádio. E o rádio nasceu no Brasil em 1923 com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada, dizem que por Roquete Pinto. Mas o Roquete Pinto era um cientista, um antropólogo, um estudioso. Quem realmente fez o rádio foi um francês chamado Henri Morise, que ao se transformar em brasileiro, passou a ser Henrique Morise. Os dois fizeram uma sociedade e fizeram a primeira rádio no Brasil. Em 1923, 10 anos depois, o rádio estava brilhando e transmitindo suas ondas na cidade de Poços de Caldas, na incipiente, na nascente Poços de Caldas, mas na Poços de Caldas que já recebia o primeiro dos Matarazos, que já recebia Getúlio Vargas, que já recebia tantas figuras como Carmen Miranda, que ainda não conquistara os norte-americanos. E o rádio aqui cresceu, e o rádio aqui consolidou-se. E 40 anos depois, o rádio profissionalizou-se de uma maneira definitiva com a implantação
desta rádio que hoje, através da ciência, a televisão consegue imitar, mas através da arte, a televisão só consegue colocar imagens naquilo que o rádio vem fazendo há tantas e tantas eras, há tanto tempo. A Rádio Cultura é uma fiel representante do verdadeiro rádio. Ela cultua em Poços de Caldas o rádio que difunde a cidade, o rádio que divulga, o rádio que preconiza, o rádio que luta pelas coisas de que uma cidade precisa. E ela revela valores. Daqui surgem elementos que vão para o grande rádio. Hoje, infelizmente, o grande rádio está colocado nas mãos das redes. Não existem mais as ondas curtas. Aquelas ondas curtas onde eu transmiti partidas pela Rádio Bandeirantes, ouvindo as ondas curtas da Rádio Cultura de Poços de Caldas, aí pelo exterior, pelo mundo inteiro. Então, o rádio hoje se transformou. Felizmente, o governo resolveu tomar uma medida e efetivamente deve, dentro de pouco tempo, dar a emissoras de AM e de qualidade, e a Cultura é uma dessas, uma posição de destaque como emissora de FM, capaz de som, de difusão, de transposição, e sendo uma das emissoras mais possantes do interior do Brasil, a Cultura, sem dúvida alguma, será uma das FMs mais eficientes de todo o país. 80 anos. Eu praticamente faço aniversário junto com a Rádio Cultura. O Fernando Solera também faz aniversário junto com a Rádio Cultura. O Fernando Solera chegou na Rádio Bandeirantes no mês de abril de 58. O meu registro é de 1º de janeiro de 1958. Às vezes a gente constata certas coisas e sente assim um aspecto soturno lá no fundo, a dizer: eu estou próximo a dobrar o cabo da Boa Esperança. Mas vem a imagem anterior, ele se chamava Cabo das Tormentas. Não, da Boa Esperança sempre, porque a vida continua. E a vida da Rádio Cultura vai continuar, mesmo que nós passemos. Daqueles que chegaram à Rádio Bandeirantes, ou que lá estavam quando eu cheguei na equipe de esportes, só eu estou respirando. Eu espero que respire ainda por muito tempo, como espero que a Rádio Cultura respire também. O Antônio Carlos me fez esta emoção quando ele falou do Mário Aciari e quando ele falou do Mauro Gil. Talvez as figuras mais modestas que nós tenhamos conhecido. E que, mais do que ninguém, simbolizam a força que hoje o Chico de Assis e seus familiares dão à Rádio Cultura. Perdoe se me estendi um pouco nesta minha fala, mas eu continuo certo, absolutamente certo, que esse Estado de Ferro, que deu a grandiosidade ao Brasil, que mandou para o exterior tantos e tantos dos nossos valores pecuniários da época, continua tendo nesta cidade o seu coração de ouro, e na Rádio Cultura assisto-lhe e adiasto-lhe a receber e a espalhar o sangue extraordinário, vicejante, maravilhoso, verde, jovem, da pujante, da grande Poços de Caldas. Muito obrigado, meus amigos. Muito boa noite. Com a palavra, o deputado federal Geraldo Tadeu Pedreira dos Santos. Boa noite a todas, senhoras e senhores. Boa noite. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o vereador Paulo Tadeu, a quem cumprimento os vereadores, vereador Valdir Sementilha, Antônio Carlos Pereira, Gilney, né, Gilney? Da última vez que eu fui falar, eu esqueci o nome do Gilney, deu um branco, né? Ao Joaquim, ao doutor Rogério, né?
Quero cumprimentar aqui o prefeito, grande amigo, ao vice-prefeito Nizar. Ô Chico, eu não ia falar. Eu vou ser muito breve, mas eu não podia também deixar de falar algumas palavras e ter a oportunidade de ver aqui o Flávio Araújo, Fernando Solera, e eu quero dizer para vocês que essas pessoas também ficam emocionadas, viu? Porque hoje nós temos a televisão, tem internet, tem tudo, mas eu quase não tenho tempo de ficar vendo televisão, não. Eu viajo muito e não tenho muito tempo. Mas o rádio, eu acompanho o rádio e o rádio me acompanha. O rádio está na minha vida desde criança, que eu gosto muito. E viagem, eu me lembro, Chico, quando era o Flávio, Fernando Solera e você, né, que transmitiu os jogos pela Bandeirantes. Eu era fã ardoroso de vocês, viu? Então é um momento muito especial para nós todos aqui em Poços de Caldas de ter essa oportunidade de ouvir esse fenômeno que é o Flávio Araújo de falar, né? Que coisa maravilhosa, né? Olha, eu quero parabenizar, Antônio Carlos Pereira, você, a todos os vereadores aqui, a Câmara Municipal, por esta justíssima homenagem à Rádio Cultura, viu? Eu me lembro também quando o Antônio Carlos começou na Rádio Cultura, quando eu tinha mudado para Poços de Caldas. Um dia eu ouvi uma coisa inusitada num jogo da Caldense, acho que foi lá em Santa Catarina que você falou aí. O Antônio Carlos Pereira foi às lágrimas, né? Eu me lembro disso, dessa transmissão, que o Antônio Carlos era novinho, né? Começando aí na rádio, ele foi às lágrimas numa transmissão da Caldense lá jogando, acho que era Santa Catarina, em Caxias do Sul, era do Sul, né? Então você vê que eu guardo as minhas memórias das transmissões e o Antônio Carlos fez uma homenagem muito bonita aqui, citando toda essa história da Rádio Cultura. Estava falando aqui com o prefeito, poxa vida, prefeito. O Flávio falou que a Rádio do Brasil tem 90 anos, a Rádio Cultura tem 80, né? Então, a Rádio Cultura é a grande precursora do rádio difusão do Brasil. E a gente, quando quer uma música boa, escuta a rádio à noite, tem uma seleção. Já falei para o Chico lá, ô Chico, que seleção gostosa aquela noite, de ouvir as suas músicas lá, né? Que bacana. E depois quer informação, tem na Rádio Cultura. Quer o informativo de todo o que passa na cidade, político, da vida da população. E a Rádio Cultura, a gente sabe, Chico, quando eu vou lá, participo do seu programa, eu viajo muito, ando muito aqui pela zona rural, tudo. Eu vi o senhor lá na Rádio Cultura, viu? Esse dia eu estava lá num bairro São João, lá em Poço Fundo, e uma pessoa falou, eu escuto o senhor lá na Rádio Cultura, viu? Quando o senhor vai lá, eu estou ouvindo o senhor lá. Então, olha que bacana, né? Isso, para nós, a Rádio Cultura é um orgulho, é um grande orgulho. Viu? Então eu quero vir aqui para dar esse abraço carinhoso à dona Hilda, né? A sua família. A Flávia já está pegando fogo na Rádio Cultura, né, Chico? E vai continuar essa grande trajetória da família Araújo na Rádio Difusão. Parabéns, que Deus abençoe e continue sempre assim, com muita saúde, chorando sempre, que isso é muito bonito, que mostra a alegria e a emoção que você tem, e da gente ser seu amigo e conviver com você, a sua família, a toda a equipe da Rádio Cultura, a todos aqueles que passaram pela Rádio Cultura, e fico muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de dar esse abraço carinhoso em vocês. Obrigado. Convidamos o prefeito do município de Poços de Caldas, Heloísio do Carmo Lourenço, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Queria saudar aqui o meu companheiro, o presidente da Câmara, Paulo Tadeu, o Nizar, meu vice-prefeito, companheiro de todas as horas, Geraldo Tadeu, meu grande amigo e grande apoiador, a quem eu, desde já digo, devo muito como político, que tem me ajudado muito, e, logicamente, o nosso grande amigo, Chico de Assis, amigo dessa cidade, cidadão poços-caldense. E na pessoa do Chico de Assis, eu gostaria de saudar a todos os integrantes da Rádio Cultura, a Rádio Cultura como um todo, a todos os seus funcionários, que também merecem os parabéns nessa semana, né, nessa comemoração dos 80 anos da rádio. E eu queria aqui fazer uma saudação aos nossos amigos vereadores, né, o pastor Valdir, Antônio Carlos, parabéns pela iniciativa e parabéns à Câmara pela aprovação, Jonei, Joaquim e Dr. Rogério. Saudá-los a todos e me permitam fazer uma saudação à Bia, que está aqui presente, né? A Bia, nós temos tantas pessoas já com mais idade, né, presentes hoje, e a Bia talvez uma das mais novas e que certamente vivendo um momento diferenciado, Bia, você vai ter mais tempo para contar lá na frente que você viveu esse momento e que nós estávamos aqui. Então, na pessoa da Bia, eu queria saudar a todos os demais presentes. É complicado, gente. Depois que eu ganhei a eleição, eu tenho dito isso, eu sempre, todos os eventos que eu estou e que o Paulo Tadeu está junto, eu falo depois do Paulo, né? E já é um grande desafio falar depois do Paulo, e eu sempre digo isso, né? E hoje o desafio aumentou muito, Chico. Aumentou muito, porque vou falar depois do Geraldo Tadeu, mas vou falar depois do Chico de Assis, falar depois do Flávio Araújo, falar depois do Fernando Solera. Isso nunca passou pela minha cabeça, né? Hoje o desafio é grande, então me permitam também ser rápido, né? Porque não vou ser tão ousado. Queria inicialmente, gente, dizer algumas coisas me vieram à cabeça hoje, tive a oportunidade de ouvir o programa do Chico hoje, mais uma vez, e algumas coisas pensando nos 80 anos da rádio, e me veio à cabeça primeiro a importância do processo de comunicação para a nossa raça, para os seres humanos, né? O processo de comunicação, ele se confunde, obviamente, com a criação e com a perpetuação da nossa raça. Porque tudo aquilo que foi aprendido pelo ser humano, desde as primeiras armas, desde o domínio do fogo, ele foi certamente transferido para os amigos, para as tribos e para as gerações futuras através do processo de comunicação. Então, certamente, nós devemos ao processo de comunicação a manutenção do ser humano e a nossa estada aqui hoje. Eu digo isso para vocês entenderem a importância que tem a própria rádio, né, dentro desse processo de comunicação. A comunicação transforma a vida do ser humano, né? E fiquei pensando na própria rádio e quantas pessoas passaram por lá, quantas pessoas falaram nesse microfone, tão bendito pelo Antônio Carlos Pereira, tantas pessoas famosas, tantos comunicadores, tantos políticos famosos, mas quantos anônimos também já utilizaram a rádio para fazer o seu processo de comunicação. Quantas boas notícias foram dadas, quantas más notícias foram dadas, né, nessa rádio. E eu fiquei pensando também que em 1933, eu não sei se vocês conseguem, né, se os senhores conseguem retroagir comigo, a gente está nesse mesmo ambiente, no pé dessa mesma serra, quando começou a correr pelas ondas aqui da nossa cidade, as ondas do rádio e da Rádio Cultura. O que será que foi dito? Quantas pessoas ouviram? E a partir daí, quantas mais iriam ouvir? Né? Eu acho que isso, gente, é viver a história, né? É viver a história, momentos emocionantes da Rádio Cultura ao longo desse tempo. E, logicamente, né, Chico de Assis, que dentro desse processo eu tenho um orgulho enorme, porque sei que muitas coisas, 1933, Getúlio Vargas, presidente do nosso país, logo depois, estabelecimento das consolidações das leis do trabalho, muita coisa conquistada
muita coisa foi certamente noticiada por essa rádio. E o meu orgulho é que eu também tive a honra de ter o meu nome cantado lá na Rádio Cultura, como sendo eleito prefeito de Poços de Caldas. Isso é um diferencial, isso é um orgulho que eu sei que aconteceu, né? Então, tenho a minha parte. E hoje, né, para vocês entenderem também como é que as coisas acontecem, né, curiosamente, ouvi a entrevista do Chico com o Flávio Araújo. E quando o Chico de Assis foi ali atrás me apresentar o Flávio Araújo, eu tive a oportunidade de dizer, olha, é um prazer, mas eu já o conheço, porque a rádio tem esse dom, né, de levar para a gente aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que a gente se afeiçoa pela transmissão da própria rádio. E mais que isso, né, da gente ficar imaginando, diferente da televisão, como diz o Flávio Araújo, da gente ficar imaginando como que é a pessoa. Ou seja, além de ouvir, a gente simplesmente se deixa levar pela narração, por aquele outro que está do outro lado, né? E o Chico de Assis o faz tão bem, né? E devo dizer mais, terminando, gente, que temos uma boca, todo mundo sabe disso, e 2 ouvidos para ouvir, né? E as pessoas que têm o dom da fala, e a Rádio Cultura faz isso muito bem, eles têm um trabalho que é o trabalho de conquista daquele outro que está do lado do rádio. E esse trabalho de conquista foi muito bem feito pela Rádio Cultura, porque há 80 anos vem conquistando pessoas e mantendo pessoas ouvindo o tempo todo. E o Chico de Assis, ao longo desse tempo, na conversa com o povo, quanta gente que liga naquela hora para ouvir o Chico de Assis. E aí é isso que o Geraldo Tadeu foi muito feliz em dizer, quando a gente vai lá, a repercussão é enorme e quantas pessoas a gente consegue alcançar através dos programas e dos profissionais da Rádio Cultura. E finalizando, né, eu quero dizer dessa conquista de cada um, e se me permita aqui o Padre Ronaldo e o pastor, de citar uma passagem bíblica, né, Mateus 15, 18, onde está escrito, Chico de Assis, que a boca fala do que o coração está cheio. E, logicamente, que a Rádio Cultura, nesses 80 anos, conquistou muita gente, conquistou a sua plateia, a Rádio Cultura atravessou o tempo, porque a Rádio Cultura falou daquilo que o coração está cheio. E é por isso que eu te digo, viu, Chico de Assis, continue se emocionando, continue transmitindo, porque o seu coração é muito grande. Você diz que o seu coração não está mais forte, mas o seu coração é muito grande e o que sai da sua boca é o que está no seu coração. E é por isso que você tem esse sucesso e é por isso que todos aqueles outros que passaram pela Rádio Cultura tiveram esse sucesso. Então eu quero parabenizar, em nome do povo de Poços de Caldas, a Rádio Cultura por esses 80 anos. E muito mais que isso, eu quero parabenizar o povo de Poços de Caldas, que tem uma grande rádio e da qual a gente deve se orgulhar todos os dias. Então, parabéns à Rádio Cultura e parabéns a nós, Poços Caldenses. Vou ler agora uma correspondência enviada pelo deputado Carlos Moscone, parabenizando a Rádio Cultura. Saúdo a Câmara Municipal de Poços de Caldas pela iniciativa de homenagear a Rádio Cultura pelos seus 80 anos. Lamento não poder estar presente nessa grande festa. Parabenizo o proprietário da emissora, Francisco de Assis Araújo, e sua família, meus diletos amigos, bem como seus funcionários, pela festiva data. A Rádio Cultura tem sido um marco na comunicação em Poços de Caldas e região, caracterizando-se pela eficiência na informação e no entretenimento. É importante ressaltar sua imparcialidade, independência e seriedade, condições que têm justificado sua enorme credibilidade em nossa cidade. Isso pode ser traduzido pelos elevados níveis de audiência tradicionalmente alcançados pela emissora. Neste momento em que a informação ganha novas dimensões com o aparecimento das redes sociais, a Rádio Cultura se fortalece com seu dinamismo e a coragem nas informações. Parabéns, Rádio Cultura. Carlos Moscone, deputado estadual. Convidamos agora o cantor Ricardo Guerra para receber das mãos do vereador Joaquim Sebastião Alves uma singela homenagem em agradecimento pelas apresentações musicais dessa noite.
fazer pose aí, né? Parabéns. Parabéns, gostei da composição. Parabéns, Comunico que o senhor Chico de Assis convida todos os presentes para uma confraternização após a solenidade no Poços Grill. Anunciamos a palavra do presidente da Câmara, Paulo Tadeu Silva da Arcádia, para encerrar oficialmente esta solenidade. Antes de encerrar, eu queria fazer considerações bastante breves, Chico de Assis. Porque considero extremamente relevantes alguns pontos que não foram mencionados aqui. Quando eu falei da importância da radiocultura para o Brasil, algo que o Flávio Araújo corroborou na sua fala, tem algo que é muito simbólico nisso. A Rádio Nacional, a simbólica, a emblemática Rádio Nacional, nasceu depois da Rádio Cultura. A Rádio Nacional, que tanto serviço prestou a esse país, é mais jovem do que a Rádio Cultura. Há uma outra questão extremamente relevante: a importância da Rádio Cultura para a nascente indústria aeronáutica brasileira. A Rádio Cultura era fundamental, foi fundamental na orientação dos voos aéreos dos anos 30, dos anos 40, de tal modo que Poços de Caldas ainda hoje é referência da cartografia aeronáutica mundial. É uma outra questão que eu considero fundamental ressaltar nesse momento. O Chico me lembrou que esse hino que o Guerra cantou é de 1940, 43 anos de história do hino da Rádio Cultura. E como político, e sobretudo como petista, eu não poderia deixar de lembrar que em 1984, tempos ainda muito difíceis nesse país, nós recebemos aqui em Poços um companheiro, operário, fundador do PT, o Lula, que não tinha portas abertas nos meios de comunicação do Brasil. E o Lula deu uma entrevista de 2h30 na Rádio Cultura de Poços de Caldas, conversando com a população e conversando com todos nós. Um exemplo de coragem, num exemplo de pluralismo e num exemplo de serviço que um meio de comunicação deve prestar à sua população. Nós, petistas, guardamos esta lembrança com muita gratidão, Chico, porque aquele operário veio a ser presidente desse país por 8 anos. E, finalmente, quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, em particular o Antônio Carlos, pela iniciativa. Antônio Carlos, que saiu do rádio, não saiu, mas nasceu no rádio para a política, né? Eu, se pudesse, nasceria da política para o rádio, tanto que eu gosto também. E ainda está em tempo. E quero encerrar esta solenidade de homenagem à Rádio Cultura de Poços de Caldas, em comemoração aos seus 80 anos de fundação, a homenagem ao Flávio, ao Solera e ao Chico de Assis, agradecendo a presença de todos e pedindo uma salva de palmas para essa solenidade.